J1 de volta, hora do quadro No Fim das Contas. Quem é MEI, microempreendedor individual, tem só duas obrigações. Uma todo mês, que é pagar um valor fixo de imposto mais INSS de no máximo R$ 55,90. E outra, que é a declaração anual de faturamento da empresa. O prazo vence no dia 31 de maio, dá para fazer sozinho, como mostra a repórter Mônica Carvalho no quadro No Fim das Contas. Atenção, você que é microempreendedor individual, você tem uma missão este mês. Até o dia 31 de maio, você tem que entregar a declaração anual de MEI. Lembra? Tá lembrando? Por isso que eu tô aqui no Sebrae, vim pedir ajuda. A Hélia ensina, ela sabe fazer essa declaração, vai te dar o passo a passo. É fácil? Muito simples, fácil e rápido. Sério? Sério. Então, ó, relaxa. Pega um papel, uma caneta e vamos lá, passo a passo. Começa pelo portal do empreendedor.gov.br, que você já deve conhecer. Agora, e se a pessoa não tem um computador em casa? Como é que faz? Ela pode procurar uma agência do Sebrae que a gente pode entregar essa declaração para ela. Aí ele vai vir na aba Já Sou MEI, Serviços, faça sua declaração anual, enviar declaração, informa o CNPJ. Quer dizer que desde o começo você já clica em enviar? Isso mesmo. Não é só no fim. Essa MEI aqui, ela não entregou a declaração desde 2014. Então, Nossa! E é muita gente que está nessa situação? Muita gente. Praticamente a metade dos microempreendedores individuais hoje registrados. A gente vai selecionar o ano que está mais atrasado, mas para aqueles que estão em dia, ele vai selecionar simplesmente o ano de 2018. Então, assim, alguém que esteja atrasado com as declarações tem que resolver a mais atrasada de todas e as seguintes. Correto. E a multa vai ser muito grande, você tem ideia? O valor original é de R$50. E o governo ele dá um desconto que pode chegar até R$25. Então, assim, não é uma multa, né, não, pessoal? não. Dá para resolver, né? Precisa, né? Se não tiver feito essas declarações, não consegue emitir a certidão negativa. Então fica com o nome da empresa sujo, tipo assim. E passível de dívida ativa. Então, seguindo em frente, vamos resolver a vida desta microempreendedora. Continuar. Nesse caso aqui, ela falou que não faturou esses últimos 5 anos. Então a gente informa 0 mesmo. Então vai ver que ela nem está mais atuando como microempreendedora, ela está precisando é da baixa. Segundo é um caso muito comum, Mônica, eles acham que o fato de ter fechado o estabelecimento resolveu o problema, que a baixa é automática, entendeu? E não é o caso. E aproveitando a deixa, se você está numa situação de que seu negócio não funciona mais, você já desistiu, vai no mesmo portal do empreendedor.gov.br e dá a baixa. Também é fácil, não é isso, Muito Hélia? simples. Qual é o dever de casa que o microempreendedor individual tem que fazer para chegar nessa hora aqui de preencher a declaração e enviar anual ser fácil? Ele tem que ter as informações, os valores. Como é E que o próprio portal, ele disponibiliza esse relatório mensal. Esse relatório aqui é para consumo interno, ou ele seja, não é tem só que para o micro, ele não está entregar em lugar entregando, nenhum. é um controle dele, Isso do mesmo. microempreendedor individual. Esse mesmo faturamento bruto de cada mês que ele vai juntar, somar e colocar o valor total na declaração? Mesmo. Porque é só o valor total. Viu que coisa mais fácil? Então, para esclarecer, não existe um limite mensal de faturamento. O que importa é o limite anual de R$ 81 mil para você continuar tendo o direito de ser um microempreendedor individual. Microempreendedor individual tem que pagar todo mês ICMS ou ISS, ou os dois juntos, dependendo da sua atividade. Isso. Né? E mais o INSS, que pode variar de R$ 49,90 até R$ 55,90. Isso. A maior parte desse valor tem a ver, sabe com o quê? Com o INSS. É a sua aposentadoria, é o seu auxílio-doença, entendeu? Isso é importantíssimo, é previdência social. Qualquer dúvida, me mande um e-mail, no fim das contas, @redeglobo.com.br. Tchau, até a próxima.
E a gente continua falando sobre esse tema aqui no estúdio com o analista do Sebrae aqui de Lusiânia, o Wollerson Felipe, que já está aqui no estúdio. Boa tarde, Wollerson. Boa tarde, Thalia. Wollerson, a gente está na Semana do Microempreendedor Individual. Queria começar te perguntando de que forma que o Sebrae vai marcar essa data. Então, nessa Semana do Microempreendedor Individual, nós estamos com várias ações no nosso escritório regional aqui em Lusiânia e também nos diversos municípios aqui, Valparaíso, Formosa, Cristalina. A princípio, nós estamos oferecendo aí uma grade de capacitações gratuitas, tanto presencial quanto online, e também o atendimento, orientações, essas tiras dúvidas, como acabou de passar aí, sobre declaração, baixa, abertura do microempreendedor individual. Muita gente agora, né, com essa questão do desemprego, está partindo aí para essa área, né, se tornando um microempreendedor. E aí a gente está recebendo aqui várias perguntas, são muitas as dúvidas de quem está entrando aí nesse meio agora, né? Vou começar com a pergunta do Wilson, do Jardim Zuleika. Estou com umas parcelas atrasadas, como faço para renegociar? Tenho também um funcionário, o recolhimento dele está em atraso, tem como renegociar? Sim. No caso do pagamento dele, né, como empreendedor, ele pode estar pagando esses boletos em atraso, também está fazendo o parcelamento dessa dívida em atraso. Do funcionário, nós aconselhamos, orientamos que ele procure um contador, porque é interessante não só recolher, mas também fazer as demais tarefas quanto a informações da Previdência Social, Caixa Econômica, etc. Agora a pergunta da Jennifer Lorena. Qual a dica para jovem empreendedor ter espaço no mercado nesse período de crise que o país se encontra? Tem que estar se atualizando, procurando as novidades do mercado. O que é possível fazer? Então, a gente deixa como dica que ela procure alguns, até direcionando aí, por exemplo, o Senai que oferece algumas capacitações técnicas, caso ela queira entrar como funcionária. E se desejar, ela tiver também já alguma habilidade, saiba fazer doce, um cabelo, uma unha, ela queira empreender o próprio negócio, a gente também pode auxiliá-la a abrir esse negócio próprio. É mais vantajoso não ficar na informalidade, né? Procurar ser registrado como microempreendedor? Sim, hoje ser microempreendedor tem várias vantagens. A principal, inclusive, já dita no fim das contas, é justamente a Previdência Social. Ou seja, o empreendedor ele trabalha por conta própria, mas vai estar resguardado aí com aposentadoria, um auxílio-doença, acidente. Então, esse é um dos principais benefícios do programa. É uma garantia que compensa, né? A gente vê ali que os valores são bem pequenos. Sim, é um valor que ele paga mensal, né? E se ele precisar acionar, ele vai ter essa garantia, né, de se afastar. Wollerson, vamos seguir aqui para mais uma pergunta do Anderson. Gostaria de mais informações sobre o Empretec, o que ele pode trazer de bom para os empreendimentos e sobre a linha de crédito do Sebrae também. Certo, o Empretec, ele na verdade é um seminário da ONU, que aqui no Brasil o Sebrae que ministra ele, né, a gente que executa o Empretec. E o Empretec ele trabalha o comportamento do empreendedor. Então, durante uma semana é um curso de imersão que esse empreendedor ele fica como se fosse num laboratório mesmo, uma empresa experimento, e no final ele recebe mentoria dos facilitadores para mostrar onde é que ele pode melhorar em cada comportamento, em cada área, ele como empreendedor. Então é um curso muito recomendado, atualmente reconhecido até como o melhor curso de empreendedorismo do país. E sobre linhas de crédito, o Sebrae não possui linhas de crédito, mas nós possuímos orientações, inclusive através do nosso aplicativo que foi lançado essa semana, na palma da mão. Lá o empreendedor ele pode acionar algumas linhas de crédito das principais instituições financeiras do nosso país. Falando em linha de crédito, inclusive acho que responde aqui a próxima pergunta, que é da Selma. Ela disse que é confeiteira, veio morar agora no Valparaíso, mas está tendo um pouco de dificuldade de conseguir clientes. Ela posta os trabalhos dela na internet sempre, mas ela sabe que precisa melhorar. E ela queria saber se como MEI, se ela se registrasse, ela tem como pedir um empréstimo para aumentar aí os negócios, para investir, né? Sim. Nesse aplicativo ela já pode fazer algumas simulações para verificar o valor que ela pretende, né, como que ficaria as simulações, mas existe sim. Ela pode conseguir ter acesso a essas linhas de crédito e desde já eu deixo o convite para ela procurar a nossa Sebrae, a agência em Valparaíso, porque lá nós temos algumas capacitações que podem auxiliar nessa questão de conquistar clientes. Vou seguir com as perguntas aqui, que a gente está recebendo Sim. muita pergunta. A Elizabeth agora de Valparaíso também. Existe alguma pesquisa falando qual segmento da economia vale a pena investir? Comida, roupa, por exemplo? Imagino que ela esteja aí querendo começar num negócio ainda, não sabe muito bem para que lado que vai. Certo. Nós lançamos agora recentemente um estudo, né, e também tem a palestra que é a Tendências e Oportunidades de Negócio para o Estado de Goiás para o ano de 2019. Então, se ela visitar aí também aqui nosso escritório em Lusiânia ou Valparaíso, ela pode pegar uma dessas edições gratuitamente
e observar lá quais são essas principais tendências. Ela vai ter acesso a isso tudo? Sim, lá. sim. Wallace, eu vou pedir para você continuar aqui. A gente volta no próximo bloco, então, para responder mais algumas perguntas. Combinado. Obrigada. Nada. E você pode participar pelo 984424000 e mandar suas perguntas. Mudando de assunto, ontem teve um encontro emocionante lá no Hospital da Criança no DF. É um caso que a gente já vem acompanhando aqui no Jornal Anhanguera. As irmãs gêmeas Liz e Mel se encontraram pela primeira vez depois da cirurgia que as separou. As meninas nasceram ligadas pela cabeça. Esta é a Mel, mas pode chamar de sapequice em pessoa. Nem parece que passou há 25 dias por uma cirurgia complexa e rara. Foram 50 profissionais entre voluntários e médicos do hospital, em mais de 20 horas de cirurgia. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, a primeira separação de gêmeas ligadas pela cabeça em Brasília, a terceira do país. Mel foi a primeira das irmãs a ter alta da UTI para a enfermaria. Essa não é a única notícia boa. Antes de sair da UTI, a Mel se encontrou pela primeira vez desde a cirurgia de separação com a irmã Liz. O encontro era esperado pela família, pelos médicos e foi emocionante. Antes, a gente volta a outubro de 2017, quando a Camila engravidou. Foi uma dupla surpresa. Gêmeas siamesas. Os cérebros de Mel e Liz estavam ligados, mas não por veias ou artérias. Na separação, houve uma pequena perda de massa encefálica, mas as perspectivas são as melhores. Nessa faixa de idade, mesmo que haja uma perda de uma parte cerebral, a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se recuperar, é muito grande. Durante o tempo de UTI, em quartos separados, Mel e Liz dormiram com bonecos, mas sentindo falta uma da outra. Até hoje elas procuram muito. A outra. Ainda procurar outra. Foram 8 meses de gestação e 11 meses fora da barriga, sempre unidas pela cabeça. Ontem, no reencontro... Elas ficaram se olhando. Foi a primeira vez que elas se olharam, ficaram se olhando, tipo, como se estivessem se reconhecendo, assim, eu te conheço de algum lugar. E naquele momento ali, elas se conectaram e falaram, opa, a minha outra metade está aqui. Elas se viram pela primeira vez frente a frente, se tocaram. A Mel quis a chupeta da irmã. Quando Liz tocou no rosto dela, a felicidade estampada na cara da mãe. Como faziam antes, Mel e Liz se conectaram com as mãos. A Mel fica na enfermaria até ser liberada para casa. A Liz está bem, mas fica mais uns dias na UTI. Em 1º de junho, elas comemoram 1 ano de vida. Nova. O apoio que elas tinham para ficar em pé com a irmãzinha para engatinhar, hoje elas estão tendo que fazer tudo sozinha. Então elas viraram 2 nenenzinhos de volta. Tá, a gente ainda tem uma longa batalha de fisioterapia por aí, mas elas são muito guerreiras. Não fraquejaram momento nenhum e agora vai ser só vitória daqui pra frente. Ai, que linda! Você é muito linda! Você é muito linda, neném! Difícil não se emocionar, né? A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente conversa mais um pouquinho com o Wallace Felipe, analista do Sebrae, que vai tirar aí mais dúvidas sobre microempreendedorismo. Nós voltamos já. J1 de volta. E olha, mesmo sendo uma realidade nas ruas de várias cidades do Brasil, o patinete motorizado não tem regulamentação específica. Por isso, o Detran só pode dar orientações para evitar acidentes. O Conselho Nacional de Trânsito tem uma resolução que trata de aparelhos cicloelétricos. O texto diz que eles podem trafegar no máximo a 6 km por hora em calçadas e a 20 km por hora em ciclovias ou ciclofaixas. Nessa mesma resolução, o CONTRAN transferiu para os órgãos de trânsito locais o dever de regulamentar o serviço. Mas esse texto do CONTRAN já tem 6 anos e até hoje aqui no Distrito Federal não existe nenhuma regulamentação para esse tipo de serviço. No começo do mês, o Detran e a Polícia Militar divulgaram orientações para quem usa o patinete, como, por exemplo, utilizar equipamentos de segurança como capacete, calçados apropriados e evitar o consumo de bebida alcoólica se for pilotar o equipamento. As orientações, no entanto, não têm poder de lei. Os agentes que trabalham na fiscalização podem, no máximo, orientar ou advertir quando se tem alguma situação de risco envolvendo o usuário do patinete ou outras pessoas. Em São Paulo, por exemplo, as regras já foram publicadas. Vão valer por 3 meses até a criação de uma lei definitiva.
Lá, os patinetes não podem andar em calçadas nem a mais de 20 km por hora em ciclovias e ciclofaixas. É permitido andar ao lado dos carros desde que a velocidade máxima da via não ultrapasse os 40 km por hora. Capacete é obrigatório. As empresas de patinete compartilhado terão que oferecer o acessório de segurança. As multas em caso de descumprimento chegam a R$1.000 e serão cobradas das empresas que alugam os equipamentos. Na Câmara Legislativa há 2 projetos de lei sobre o uso do patinete. Um reforça o que está na resolução do CONTRAN. O outro é semelhante ao de São Paulo, cobrando responsabilidade das empresas. A Secretaria de Mobilidade ainda está elaborando um 3º projeto, mas não tem data para enviá-lo para a Câmara. Segundo os bombeiros, os acidentes com patinetes têm sido frequentes. Ontem à tarde, na 306 Sul, uma jovem de 19 anos teve escoriações ao cair de um patinete. Além da moda dos aparelhos alugados, tem quem preferiu comprar o próprio. É o caso do Hernandes. Ele mora em Águas Claras e trabalha no CIA. 3 vezes por semana, faz o trajeto de 11 quilômetros em cima do patinete. Ele usa equipamentos de proteção, mas diz que a segurança do transporte seria ainda maior se houvesse regras mais claras e objetivas dos órgãos de trânsito. Deve, sim, o Departamento de Trânsito cuidar de uma regulamentação o mais rápido possível. Acho que é bom para todos. O Armando vendeu 2 patinetes na loja dele esse mês. Ele também espera uma regulamentação definitiva, porque corre o risco de o estoque ficar obsoleto se a legislação exigir acessórios que os atuais patinetes não têm. A legislação, às vezes, vem para beneficiar, né, o usuário. Então, a gente tem que se adequar, comprar um modelo atualizado, enfim, tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar com um modelo desatualizado. É bem isso que foi dito na reportagem, né? Quando não existem leis, cada um precisa respeitar o espaço do outro e tomar cuidado, né? É o mínimo. E funcionários do Hospital de Urgência de Anápolis pedem ajuda para encontrar a família de um paciente. O homem está internado há quase 20 dias, mas até hoje ninguém sabe quem ele é. O paciente chegou no Hospital de Urgências de Anápolis no dia 4 de maio. Foi trazido pelo SAMU depois de ter uma crise convulsiva na rua. Durante esse período que ele esteve aqui, ele esteve internado na UTI, em estado grave, permanecendo ali até o dia 13/5, quando ele recebeu alta para essa enfermaria, que é uma enfermaria de cuidado especial. Só que o paciente não tem documentos e está confuso. Não sabe dizer de onde veio, nem se tem parentes na cidade. Ele diz que se chama Hélio Rodrigues, mas os funcionários não têm certeza disso. A equipe acredita que ele tenha entre 40 e 50 anos e que viva nas ruas de Anápolis. A preocupação dos funcionários é porque o paciente tem alta prevista para a próxima sexta-feira. Se até lá nenhum familiar aparecer para buscar o homem, o hospital não tem condições de liberá-lo. Não temos condições de colocar na rua uma pessoa que esteja nessa situação, né? Eu imagino que a confusão mental dele é crônica por conta da bebida. Então, assim, até as instituições, né, tomarem providências, ele fica aqui ocupando um leito. Bom, se você conhece essa pessoa, tem qualquer informação que possa ajudar a encontrar a família, é só ligar aqui na nossa redação 3622-1600. E a gente volta a falar com o analista do Sebrae, o Wallison Felipe, para falar sobre essas pessoas que se tornam microempreendedores e acaba sendo o caminho que muita gente se encontra, né, Wallison? Sim. É cada vez maior o número de microempreendedores? Sim, a cada ano tem aumentado bastante. Hoje já representa aí praticamente uns 70% do número de micro e pequenas empresas no nosso país. As pessoas estão seguindo por esse caminho, né? Por uma falta aí de alternativa, né? Estão criando os próprios empregos, né? Estão pegando o que elas sabem fazer de melhor e empreendendo aí, criando os seus próprios empregos. O que é muito bom, né? Porque acaba criando aí mais empregos, como você falou, né? Depois se tornando aí um empresário, né? De fato. Sim, sim. Num cenário, inclusive, como esse, nosso país com alta taxa de desemprego, é uma saída para muitas famílias, né? Que podem aí estar iniciando uma ideia de negócio e, quem sabe, ter sucesso aí para crescer e se tornar a renda principal. Todo mundo tem aquele talento, né? Que de repente dá para empreender. Sim, todo mundo tem ali uma experiência que já teve em algum emprego de carteira assinada ou até mesmo esse talento, esse dom que pode ser explorado, né, para tentar empreender nessa nova atividade. E qual o caminho, Wallison, para entrar como microempreendedor? Quem que tem que procurar? Que tipo de documentação que precisa? Então, nós aconselhamos como primeiro passo um bom planejamento dessa ideia de negócio, um estudo dessa atividade do mercado onde se pretende atuar.
E quanto à documentação, esse empreendedor ele vai precisar dos documentos pessoais, RG, CPF, precisa do título de eleitor, comprovante de endereço e, claro, um celular, porque existe um código que é enviado para o celular desse empreendedor para confirmar a operação e a abertura do CNPJ. Fácil, né? Fácil, pode ser feito online, até de um smartphone, mas caso precise de ajuda, orientações, pode procurar alguma agência, escritório do Sebrae. Wallace, vamos continuar aqui com as perguntas, né? Que são muitas. Vou começar aqui com a pergunta da Carol. Como posso abrir uma distribuidora de bebidas sem ter prejuízo? O Sebrae oferece alguma consultoria nesse sentido? Então, eu reforço o que eu falei, é interessante que essa empreendedora, Carol, você faça um estudo do mercado onde você pretende abrir essa distribuidora de bebidas, até porque é uma das atividades que tem surgido bastante. Então, para que o empreendedor tenha essa certeza que ele não vai ter prejuízo, é interessante que ele pesquise o mercado, pesquise um bom ponto comercial para estar abrindo essa distribuidora. E digamos que o empreendedor individual, que seria a formalização desse CNPJ, é a parte final, depois dessa série de estudos e planejamento. Pergunta agora da Maria Célia. Sou microempreendedora há 5 anos em Valparaíso, mas infelizmente estou sem condições financeiras para dar continuidade ao meu sonho. Ela disse que está endividada. Tem algum caminho aí para se recuperar? O interessante é que ela consiga se organizar primeiramente, talvez eliminando algumas despesas que ela consiga nesse primeiro momento, até porque se ela for procurar ajuda de uma linha de crédito junto a uma instituição financeira, ela vai precisar estar, digamos assim, com o nome sem restrição. Então é interessante que ela comece a fazer alguns cortes dentro de casa mesmo para começar a quitar essas dívidas e aí pleitear um empréstimo e voltar a investir no negócio dela. Para não acabar se endividando ainda mais, sim, não sim. piorar a situação. Wallace, qual a diferença entre microempreendedor individual e microempresa? É uma pergunta da Edilene Souza. Então, Edilene, a diferença basicamente está no faturamento, né? Mas existem outras diferenças. O faturamento de uma microempresa hoje no nosso país é de até R$360 mil e o do microempreendedor individual de até R$81 mil por ano. Mas por exemplo, o microempreendedor ele só pode ter até um funcionário com carteira assinada, a microempresa pode ter mais, e o empreendedor individual também ele não tem a obrigatoriedade de ter um contador. A microempresa já é obrigatório, precisa ser acompanhado por um contador. Então essas são as principais diferenças. Existem outras, mas se tiver algumas outras dúvidas, pode nos procurar para a gente esclarecer melhor. E o Wallace, está chegando muitas perguntas aqui sobre atraso, né? O Ariel, aqui de Lusiânia. Boa tarde. Em caso de atraso, qual o procedimento para fazer o parcelamento? Nós orientamos que o parcelamento seria uma última opção. Caso esse atraso não seja tão extenso, esse empreendedor pode pagar os boletos que ainda vão vencer e ir pagando aos poucos os que já estão atrasados. Até porque a taxa de juros do MEI ela não é tão alta. Mas se for um período muito extenso de atraso, aí a gente orienta sobre o parcelamento. Mais uma dúvida aqui. Além da declaração anual do rendimento da empresa, o MEI precisa fazer declaração de imposto de renda, sendo que a única atividade é a do MEI? Pergunta do Marlon Oliveira, lá do Jardim Céu Azul. Não, Marlon, se sua única atividade, sua única renda for do microempreendedor individual, faz apenas a declaração do MEI. A declaração de imposto de renda para pessoa física, o MEI só será obrigado a fazer caso ele tenha um rendimento extra à atividade da empresa. Né? Por exemplo, ele trabalha com carteira assinada, tenha vendido um imóvel ou um veículo, aí ele precisa declarar como pessoa física também. Caso a renda seja só da empresa, basta a declaração do MEI. Tem muita gente perguntando aqui também, Wallace, sobre o aplicativo que você falou aí pra gente agora há pouco. O pessoal aí não está conseguindo encontrar, está querendo saber o nome de novo. Então, o nome do aplicativo é Na Palma da Mão. Foi lançado agora na segunda-feira, no início da semana. Pode já ser encontrado aí nas principais lojas aí de aplicativos. E caso tenha algum problema, pode estar entrando em contato no nosso telefone. E esse aplicativo, o empreendedor ele pode fazer cursos à distância, ele pode fazer o controle da empresa dele, inclusive para a declaração do MEI. E também tem essa questão da simulação de empréstimo, linhas de crédito. É bem interessante, é um aplicativo completo que o Sebrae está tentando colocar aí para auxiliar ainda mais a gestão dos microempreendedores. Mais uma individuais. ferramenta, né? Mais uma ferramenta que nós estamos colocando. Bom, agora para a pergunta do Jorge, também aqui de Lusiânia, como eu faço para abrir um próprio negócio? Qual a dica para quem quer começar do nada? A gente já veio falando aqui, né? De repente procurar alguma coisa que ele se familiarize mais, né?
Isso, Jorge, é pegar alguma experiência que você já teve em carteira assinada, que você se deu bem, ou algum dom que você tenha facilidade de mexer, partir daí, analisar o mercado, um bom ponto comercial, estudar os clientes, e aí sim, como última etapa, abrir o CNPJ, que é a fase que a gente chama de documentação, documental. Então, essa seria a última etapa e a mais fácil, como já colocamos aqui, que pode abrir até pelo smartphone. Mais uma pergunta agora da Sandra Cássia. Tenho um CNPJ desde 2011, mas fechei o negócio, não dei baixa, fui olhar agora para regularizar, mas aparece escrito que foi excluído por administrativo pela Receita Federal. O que ela pode fazer? Ela tem como recuperar esse CNPJ? Então, esse CNPJ, ela não recupera mais. No ano de 2016, e inclusive agora nos anos seguintes, a Receita Federal está vendo os CNPJs que estão sem movimentação nenhuma, não está fazendo declaração, não está pagando os boletos, e a própria Receita Federal está cancelando de ofício esses CNPJs. Então, isso é comum. Mas a dívida do ano que foi cancelado para trás permanece e provavelmente foi para o CPF dela. Então, nós orientamos que ela procure a Receita Federal para verificar essas dívidas em atraso para regularizar, né, não ir para uma dívida ativa. E caso ela tenha interesse em abrir novamente um CNPJ, é um novo processo, um CNPJ novo, mas ela também consegue. Ela não fica impedida, né, de recomeçar? Não fica. Ela pode recomeçar. Então tá bom, Alisson. Obrigada pela sua participação. Nada, Thalia. E o Jornal Anhanguera termina aqui. Na sequência tem o Globo Esporte. Uma boa tarde para você e até amanhã.